E se eu te dissesse que dentro da renda variável tu consegue ter a renda fixa? Se você ficou curioso, fica comigo até o final que eu vou te explicar. Como que você consegue ter uma renda fixa e como isso vai impactar no cenário atual que nós temos hoje no Brasil? Bom, gente, primeiramente, o que acontece? Como que nós estamos hoje? Atualmente o Brasil está num período de juros alto. A Selic bateu o maior patamar quando ela chegou a 15%. E agora nós estamos no momento em que a curva está movimentando, tá? E mesmo que em alguns momentos a gente tenha uma pressão de alguns lados por conta da inflação, aumentando os níveis de juros no futuro, a tendência é que nos próximos 1 ou 2 anos a gente veja uma Selic cair. A gente está vendo esse movimento, né? Então, desde a Selic no seu pico ali de 15%, ela já caiu, já teve dois cortes para 14,75, 14,50, aliás, e 14,25, que é o que nós estamos hoje. Então, a Selic estando hoje em 14,25, o CDI está sempre um pouquinho abaixo, 0,10% a menos. Então, o CDI hoje está a 14,15%. E, na verdade, isso é um baita investimento aí para os investidores cientistas, para quem quer deixar o dinheiro parado e não quer correr risco. E nesse patamar de 14%, 14,15%, até 13%, é um patamar muito elevado, vamos e convenhamos. Mas a gente vê que está caindo. E pensando nisso, como que tu pode maximizar os teus investimentos e como que tu pode melhorar ainda mais a tua carteira? Se a gente pegar lá no pico do pico, que foi a 15% a Selic, o CDI estava 14,9, como a gente já falou antes, isso ao mês dava uma rentabilidade de 1,16%. Cara, isso é fenomenal. Quem tinha um CDB de 110, 105, 115% em um banco bom, estava lucrando muito bom. Ainda está, né? Se ainda mantiver o investimento. E não, aqui eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Mas que a gente pode aproveitar outras oportunidades. Com o CDI a 14,15, que é o momento que nós estamos hoje, aquela rentabilidade de 1,16, ela já caiu para 1,10%. Ou seja, a gente já tem um decréscimo ao longo dos meses. E detalhe, quando a gente coloca o imposto de renda na conta, que a maioria é CDBs, né? Vai ter 100% CDI, ou um pouquinho a mais. Se a gente desconta 22,5%, que seria a maior alíquota, aquela até 6 meses, se você resgata até 6 meses, essa rentabilidade mensal ela vai para 0,89 lá quando estava em 15 e hoje ela já está em 0,85. Se a gente pensar que pelo menos mais um corte até final de 2026, a Selic seria 14% e o CDI 13,90, a rentabilidade líquida do teu investimento, se você tirasse com menos de 6 meses ao mês, seria de 0,84, ou seja, bem aquém daqueles 1,16. Poxa, mas Marlon, você falou que tem como ter uma renda fixa dentro da renda variável. Bom, pois é. Nesse momento a gente tem algumas oportunidades no mercado, principalmente os fundos imobiliários. E aqui eu trouxe para vocês, por que é uma renda fixa, Marlon? De onde você tirou isso? Não classificação como renda fixa, tá, pessoal? Mas quando a gente fala de fundos de tijolos, a gente está falando de imóveis, de fato, de galpões logísticos, de prédios, de hospitais, de agências bancárias, enfim, são prédios, são coisas de tijolos mesmo. Ou seja, e tem alguém que está pagando aluguel para aqueles imóveis. Todos os meses, mensalmente, normalmente no mesmo dia. Então, é uma renda fixa. E dentro desses fundos imobiliários, a gente consegue ter algumas distorções de mercado, a gente consegue, por conta do próprio cenário, por conta dessa Selic tão alta, a gente viu que eles estão desvalorizados. Existem alguns eh, fundos que estão muito atrativos. E quando a gente pensa, a gente colocou lá 1,16% eh, de rendimento ao mês. E a gente desceu para 22,5% de alíquota de imposto de renda, ou seja, teu rendimento virou 0,89. Agora pode ser que vire até 0,84, ou seja, aí você pode me perguntar, mas daí você está jogando contra, você está colocando 22,5%, poderia ser 15%, que é a menor alíquota. Concordo com você. Mas quando a gente pensa em fundos imobiliários, eles pagam o rendimento todos os meses. Ou seja, tu compra uma cota de fundo imobiliário, seja ela qual for, todo mês vai pingar ali o dividendo na tua conta. E todos os meses, ou seja, tu não precisa ficar 6 meses, depois um ano, depois 2 anos para pegar aquela alíquota de 15%. Não, é isento ali na fonte. Ou seja, para a gente comparar, pelo menos nos primeiros 6 meses, faz muito sentido tu usar os 22,5%.
E aqui eu trouxe um exemplo só para mostrar para vocês o que pode ser uma oportunidade. Claro, não é porque eu vou falar do fundo aqui em específico, que tu vai lá e vai comprar, né? Lógico, tu vai entrar no site do RI, vai ver se o imóvel é bom, quais são os locatários, qual tipo de contrato é, se é atípico ou é típico, qual que é o prazo médio ali dos contratos. Ah, é um ano. Ah, pô, então daqui a um ano pode ser que eu precise, que o fundo vai ter que renovar, talvez não vai conseguir o mesmo aluguel. Ah, não, é 10 anos. Pô, então 10 anos eu tenho uma previsibilidade maior. Ou seja, o que a gente está buscando aqui? Segurança, mas também maximizar os resultados. Eu peguei aqui um exemplo de um fundo imobiliário de tijolo, na verdade um fundo imobiliário que ele está classificado como híbrido, o GARI 11. É um fundo bastante interessante, leia o RI, não é uma recomendação de compra ou de venda, mas atualmente, no momento que eu estou gravando, ele está cotado em R$ 8,17. Ou seja, com R$ 8 você já consegue investir nesse fundo imobiliário. Então não é por conta de falta de dinheiro. Mas calma, fica aqui comigo. Essa não é a melhor parte. Não é só porque te dá acesso fácil. Com R$ 8 você já compra uma cota. Mas você pode comprar 1.000 cotas, 100 cotas, 50 cotas, duas cotas. Fica a teu critério. E esse fundo ele paga, atualmente ele está pagando 8 centavos nos últimos meses aí por cota. Se a gente dividir, coloca 8 centavos, divide por 8,17 e faz vezes 100, a gente vai chegar num yield mensal de, anotei aqui, 0,97, isento de imposto de renda. E aí que tá o legal. Pô, Marlon, por que eu sei que vai ser 8 centavos para sempre? Na verdade, tu não sabe, né? O fundo pode pegar fogo, algum inquilino pode deixar de pagar, pode acontecer várias coisas. Mas a tendência é que se mantenha. E dentro do relatório de gerencial, isso de todos os fundos, tá? Tu pode olhar lá. Todos não, né? Mas a grande maioria eles colocam o guidance. O que é o guidance? É uma previsão. E a previsão desse fundo é de pagar de 0,8 a 0,9 centavos. Se eu fosse otimista, muito otimista, pensasse, eles vão melhorar, o aluguel vai subir, eles vão conseguir trazer mais dinheiro para o fundo, eu poderia considerar os 9 centavos. Mas como não é a ideia do vídeo aqui ser muito otimista e trazer uma realidade que talvez não aconteça, vamos utilizar o piso. Então, 8 centavos por cota, sendo que uma cota custa R$ 8,16 no dia de hoje, né? Logicamente, 30/6, se você está assistindo esse vídeo, 30/6 de 2026, é uma baita rentabilidade. Ou seja, tu consegue ter uma previsibilidade, então ao longo dos próximos meses, se tudo correr bem, se tudo andar conforme o guidance está mostrando ali, ele vai pagar 8 centavos. Se tu comprar agora, tu trava esses 8 centavos para sempre, basicamente. O fundo ele não vai evaporar aquele imóvel. A única coisa que ele pode fazer é vender, e se ele vender, ele vai te distribuir o lucro dele. Então, das duas formas você ganha. E quando você recebe os juros os dividendos mensalmente, você ainda tem a possibilidade de reinvestir em outras coisas. Em outras coisas que podem dar mais oportunidade, né? Se você estiver vivendo de renda, você já pode estourar o pau aí, comer churrasco, beber cerveja e arrochar. Mas se você ainda está na fase de investimento, você pode comprar outras coisas que estão em oportunidade. Poxa, eu gosto do Banco do Brasil e agora está em oportunidade. Eu gosto da Petrobras e agora está em oportunidade. Tu pode pegar aqueles dividendos do fundo imobiliário e ir lá e comprar. Se você tivesse num CDB, gente, eu não estou dizendo que você não pode ter CDB. É importante ter uma parte em renda fixa, principalmente em instituições consolidadas. Mas se tivesse em CDB, você ia ter que resgatar e daí tu ia ter que pagar a alíquota de imposto de renda. Seja 15, seja 22,5, seja 20, enfim. Nos fundos imobiliários, tu não vai precisar resgatar. Todos os meses vai cair um pedacinho ali. Tu pode aproveitar mês a mês. Então, se você ficou comigo nesses 9 minutos e poucos aí, não tem edição, deixa seu like, se inscreve no canal, isso ajuda bastante, por gentileza. Se você gostar, quiser que eu faça alguma análise, quiser que traga um outro assunto, deixa aí também nos comentários. Manda para seus amigos aí que não sabem como é que funciona, que não sabia que dá para ter essa renda fixa dentro da renda variável, né? Uma forma de se dizer assim. E valeu, galera. Tamo junto. Até mais.